Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero apresentar a vocês, aqueles que ainda não conhecem, claro, mas uma das contribuições gregas, uma das invenções do engenho, do espírito grego, que contribuiu de forma fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, para o desenvolvimento da ciência. E essa contribuição grega se deu no campo da geometria. Os gregos criaram uma forma de pensar o mundo, uma forma geométrica de pensar o mundo a partir de um objeto que para eles era muito claro, a partir de um dado da natureza que para os gregos era muito claro. E que dado, que fenômeno, que objeto a natureza oferecia de tão claro para os gregos, sobre o qual eles praticamente não tinham nenhuma dúvida, e que os levou a inventar esta nova ciência, esta nova geometria. Ora, o objeto que para os gregos, o dado da natureza, que para os gregos era muito claro, dizia respeito à circunferência da Terra. Para os gregos, a Terra era esférica, a Terra era redonda, né? E aqui nós estamos diante de um tema bastante atual, né? Vejam, os gregos antes de Cristo já concebiam de forma muito clara que a esfericidade da Terra, né, a circunferência da Terra, hoje século XXI, com todos os recursos que nós temos, com todas essas sondas, esses satélites lançados no universo, existe um discurso muito forte por aí afirmando que a Terra é plana, né? O terraplanismo está por aí enganando, iludindo, ludibriando muita gente, né? Vejam, os gregos antes de Cristo já tinham como um fato muito claro, muito límpido, né? Como um dado muito diáfano, de que a Terra era esférica. E essa esfericidade da Terra levou os gregos a criar um conceito e um outro modelo astronômico. Este sim seria superado séculos depois por Copérnico, por Kepler e por outros astrônomos, que é o conceito da volta celeste. Os gregos criaram um modelo astronômico, e tudo isso por meio de suas observações. Os gregos eram muito, muito observadores dos fenômenos naturais, né? E essa é uma característica do cientista, do homem, da mulher, que se ocupam em produzir ciência. São pessoas que devem estar muito atentas sempre aos fenômenos naturais, às mudanças, às transformações, aos movimentos que ocorrem na natureza. E os gregos eram muito atentos aos fenômenos naturais. E esta sua atenção, esta sua observação investigativa, não era um simples observar, era um observar a partir daí, para que a partir daí se abstraísse uma teoria, uma explicação racional, científica para o movimento natural observado. Ora, os gregos, que observavam muito a natureza, que procuravam investigá-la de forma muito atenta aos seus movimentos,
chegaram a um modelo astronômico que, repito, este sim seria superado séculos depois pela chamada Revolução Copernicana, sobretudo, né, mas que prevaleceu como modelo de explicação do universo durante mais de 15 séculos, né, que é o conceito da volta celeste. Para os gregos, a Terra, que era esférica, que era uma circunferência, a Terra se colocava como centro de onde orbitavam não apenas a Lua e o Sol, mas 5 planetas errantes. Os gregos, lá no segundo, terceiro século antes de Cristo, já haviam concebido a existência de outros planetas além da Terra. Pelo menos 5 planetas tiveram a sua existência descoberta, afirmada, melhor dizendo, pelos gregos. E estes planetas, juntamente com o Sol e com a Lua, faziam em torno da Terra um movimento orbital. Este movimento orbital levou os gregos a um conceito que era o conceito da volta celeste. Esse é um conceito grego. Os planetas fazem uma órbita celeste, uma volta celeste. E por que uma volta? Porque uma vez que a Terra é esférica, rodeá-la significa dar entre ela voltas. Daí o conceito de volta celeste. Ora, para os gregos, estes 5 planetas errantes, o Sol e a Lua, realizavam esta volta celeste na órbita da Terra, orbitando em torno da Terra. E é interessante notarmos que à medida que a esfericidade da Terra era um dado da natureza, ia se tornando um dado da natureza muito claro para os gregos, estes se viram forçados a conceber outra ciência, outros modelos científicos que dessem conta de explicar a esfericidade da Terra, a circunferência da Terra. É a partir da constatação deste fenômeno, o da circunferência da Terra, que os gregos criaram uma nova geometria, que foi a geometria esférica. E a geometria esférica foi revolucionária lá no segundo século antes de Cristo, porque a geometria esférica levou os gregos a criar uma outra geometria, substituindo para determinados fenômenos a geometria que até então era a geometria mais celebrada e mais precisa, mais autossuficiente para os gregos, que era a geometria euclidiana. Ora, a geometria euclidiana, diferentemente da geometria celeste, era uma geometria plana, que só dava conta dos fenômenos planos, dos objetos planos. Ora, à medida que a circunferência da Terra se torna um dado da natureza muito claro para os gregos, eles se viram diante da necessidade de criar uma nova geometria, de criar uma nova ciência, um novo modelo científico, matemático, que desse conta deste objeto, deste fenômeno da natureza, que repito, a circunferência da Terra. É a partir daí
que eles começam a desenvolver a chamada geometria esférica. E o grande idealizador da geometria esférica foi um matemático de Cirene chamado Eratóstenes, que viveu no segundo século antes de Cristo. Ele nasce em Cirene, na Líbia, onde hoje fica a Líbia, e vai morrer em Alexandria, no Egito. E Eratóstenes de Cirene foi o primeiro intelectual a mensurar a circunferência da Terra, e ele fez isso sem, obviamente, dar uma volta em torno da Terra. Ele fez isso a partir de modelos matemáticos. Inclusive, eu vou em breve gravar um vídeo aqui falando apenas de Eratóstenes. Nós temos coisas belas para aprendermos deste matemático, deste cientista, Eratóstenes, que nasceu em Cirene, lá na Líbia, e faleceu no Egito no segundo século antes de Cristo. Este matemático criou um modelo geométrico no qual se encontram os fundamentos principais da geometria esférica, que o levou a afirmar com precisão e rigor matemáticos qual era a esfera, qual era a medida da esfera terrena, da circunferência da Terra. Mas não é sobre Eratóstenes que eu quero falar neste momento. O que eu quero falar neste momento, o que eu quero deixar bem claro neste momento, é o quanto que um fenômeno natural, observado a partir de uma perspectiva nova, observado em toda a sua clareza, em toda a sua limpidez, em toda a sua transparência, o quanto que a clareza de um fenômeno estimula o intelecto do indivíduo, estimula o intelecto humano, estimula a inteligência humana, que quer saber o porquê que aquele objeto é assim, que quer tentar entender o sentido dele ser assim. E os gregos não queriam apenas medir a circunferência da Terra, eles queriam saber por que a Terra era esférica, como que a Terra era esférica, por que a Terra era esférica. Os gregos queriam conhecer a natureza em seus detalhes mais aparentemente insignificantes. Eles queriam saber o porquê das coisas. E à medida em que essas coisas, os fenômenos naturais, vão se tornando cada vez mais claros para os gregos, eles se sentem estimulados a criar novos modelos, a criar novas teorias, a criar novas fórmulas, novas linguagens que deem conta de oferecer uma explicação científica, uma explicação racional para estes fenômenos. Vejam, o intelecto tem que ser estimulado, o intelecto tem que ser excitado, o intelecto tem que ser aguçado, instigado. E à medida em que ele é provocado, ele prova e o indivíduo se convence do quanto que a mente humana é poderosa e capaz. Eratóstenes, recorrendo apenas a modelos geométricos e ao engenho do seu intelecto, ao engenho da sua inteligência, foi capaz de, sem dar uma volta em torno da Terra, medir a sua circunferência. Ora, o cérebro humano é poderoso, a inteligência humana é poderosa, e quando essa inteligência está voltada para o desenvolvimento humano, ela é capaz de produzir maravilhas. Quando não,
ela é capaz de produzir tragédias e grandes desgraças. As duas guerras mundiais estão aí para não nos deixarmos, para não nos deixarmos mentir. Portanto, se veja diante sempre daquilo que estimula, aguça, excita, provoca a tua inteligência a ir sempre além, a pensar sempre além, a pensar e conceber, buscar entender e compreender as coisas de forma cada vez mais ampla, de forma cada vez maior, de forma cada vez mais engenhosa. E você vai ver do quanto que a tua mente é capaz e poderosa. Forte abraço a todos. Virei em breve para falar um pouco mais sobre Eratóstenes, noutra ocasião. Um forte abraço a todos. Se gostaram dessa reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu like, se inscrevam em nosso canal, se não o fez ainda, divulgue esse espaço com outras pessoas, a fim de que nós possamos levar a um número cada vez maior essas lições que são feitas aqui em nosso canal, e em breve nos reencontraremos. Forte abraço e até lá!